Milagres do Padre Pio. É muito difícil estabelecer uma definição para a palavra milagre. Os milagres são considerados expressões do sobrenatural. Nós também podemos dizer que o milagre é um fenômeno que ocorre contrário às leis naturais e obedecem a uma força superior, a de Deus. A vida do Padre Pio é cheia de milagres. Mas nós temos que prestar atenção à natureza do milagre, que é sempre divino. Desta maneira, o Padre Pio sempre convidou as pessoas a agradecer Deus, verdadeiro autor dos milagres. O primeiro milagre atribuído ao do Padre Pio aconteceu em 1908. Naquela época ele morava no convento de Montefusco. Um dia ele decidiu ir à floresta para colher castanhas em uma bolsa. Ele enviou esta bolsa para sua tia Daria em Petreucina. Ela sempre foi muito afetuosa para com ele. A sua tia recebeu a bolsa e comeu as castanhas e depois guardou-a como lembrança. Poucos dias depois, sua tia Daria estava procurando algo em uma gaveta onde o seu marido normalmente guardava pólvora. Era noite e ela estava usando uma vela quando de repente a gaveta pegou fogo. O fogo atingiu tia Daria e num instante, ela pegou a bolsa que tinha as castanhas de Padre Pio e a pôs na sua face. Imediatamente sua dor desapareceu e não ficou nenhuma ferida ou queimadura na sua face. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, o pão era racionado. No convento do Padre Pio havia sempre muitos convidados e pessoas pobres que iam até lá pedir comida. Um dia, os monges foram para o refeitório e perceberam que na cesta tinha aproximadamente 1 quilo de pão. Todos os irmãos rezaram e se sentaram antes de começar a comer e o Padre Pio foi para a igreja. Depois que um tempo que ele voltou com muitos pães nas mãos. O superior perguntou para Padre Pio, onde você conseguiu os pães? E Padre Pio respondeu, um peregrino à porta me deu. Ninguém falou, mas todo mundo concluiu que só Padre Pio poderia encontrar esse tal peregrino. Uma vez no convento do Padre Pio, um frade deixou de colocar hóstias suficientes para a celebração, pois havia poucas disponíveis. Mas depois das confissões, Padre Pio pegou as hóstias e começou a entregar a Sagrada Comunhão às pessoas e ao término da celebração sobraram muitas hóstias, mais do que eles tinham antes. Uma filha espiritual do Padre Pio estava lendo uma carta dele à beira de uma estrada. O vento fez a carta voar e rolar por uma ribanceira. A carta já estava longe quando deixou de voar e caiu e ficou presa numa pedra. Desse modo foi possível recuperar a carta. No dia seguinte ela encontrou com o Padre Pio que lhe disse, você tem que prestar mais atenção no vento da próxima vez. Se eu não tivesse posto meus pés na carta ela teria se perdido. Senhora Cleonice Morcaldi, filha espiritual do Padre Pio disse, durante a Segunda Guerra Mundial meu sobrinho estava prisioneiro. Nós não tínhamos recebido notícias durante 1 ano, e todo mundo acreditou que ele havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa. Um dia a mãe dele foi ao Padre Pio e se ajoelhou em frente ao frade que estava no confessionário e disse, por favor, diga-me se meu filho está vivo.
Eu não vou embora se você não me falar. Padre Pio simpatizou-se com ela e, tendo piedade de suas lágrimas, disse: levante-se e fique tranquila. Alguns dias depois, eu não pude resistir diante da dor dos pais, e assim decidi pedir um milagre para Padre Pio. Eu disse: Padre, eu vou escrever uma carta a meu sobrinho Giovannino. Eu só escreverei o nome dele no envelope porque nós não sabemos onde ele está. Você e seu anjo da guarda levarão a carta até ele. Padre Pio não respondeu. Eu escrevi a carta e pus em minha mesa, de noite, para entregá-la na manhã seguinte ao Padre Pio. Ao amanhecer, para minha grande surpresa e medo, a carta não estava mais lá. Eu fui correndo até o Padre Pio para lhe agradecer e ele me disse: dê graças a Nossa Senhora. Quase 15 dias depois, o nosso sobrinho respondeu a carta. Então toda a nossa família ficou contente, dando graças a Deus e ao Padre Pio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o filho de Senhora Luísa, que era oficial da Marinha Britânica Real, era motivo de angústia para sua mãe, pois ela orava diariamente para a conversão e salvação do seu filho. Um dia um viajante inglês chegou a San Giovanni Rotondo, trazendo alguns jornais ingleses. Luísa quis ler os jornais. Ela leu notícias do afundamento do navio que o filho dele estava. Ela foi chorando ver o Padre Pio, que a consolou imediatamente, quem lhe falou que seu filho morreu. Na realidade, Padre Pio pôde dizer exatamente o nome e o endereço do hotel onde o jovem oficial estava, depois de ter escapado do naufrágio no Atlântico. Ele estava no hotel à espera do novo cargo. Imediatamente Luísa lhe enviou uma carta e depois de 15 dias obteve uma resposta do seu filho. Havia uma mulher nobre e boa em San Giovanni Rotondo que o Padre Pio disse que era impossível de achar qualquer falha em sua alma para perdoar. Em outras condições, ela viveu para ir para o céu. Ao término da quaresma, Paulina estava tremendamente doente. Os doutores não lhe deram esperanças. O marido dela e as 5 crianças deles foram para o convento rezar e pedir ajuda para Padre Pio. 2 das 5 crianças correram em direção ao Padre Pio chorando. O Padre Pio ficou perturbado, e então tentou consolá-los prometendo que ia rezar para eles, nada mais. Alguns dias depois, mais ou menos às 7 horas da manhã, as coisas mudaram. Na realidade, ele pediu para Paulina, de forma que isto curou, e ele disse-lhes: ela se recuperará no dia da Páscoa. Mas durante a Sexta-feira Santa, Paulina perdeu a consciência, e ela logo depois, no dia de sábado, havia entrado em estado de coma. Finalmente, depois de algumas horas, Paulina morreu. Alguns dos seus parentes levaram o vestido de noiva dela para vesti-la, isto de acordo com uma velha tradição. Outros parentes correram para o convento para pedir um milagre ao Padre Pio. Ele lhes respondeu: ela ressuscitará, e foi para o altar para celebrar a Santa Missa. Quando o Padre Pio começou a cantar o Glória e o som dos sinos que anunciam a ressurreição de Cristo, ele deu um forte grito e os olhos dele estavam cheios de lágrimas.
No mesmo momento ressuscitou Paulina e sem qualquer ajuda ela desceu da cama, se ajoelhou e orou 3 vezes o credo. Então eles se levantaram e sorriram. Ela ressuscitou. Na realidade o Padre Pio não tinha dito, ela ressuscitará e sim ela recuperará. Quando eles lhe perguntaram o que se passou durante o tempo que ela estava morta, ela respondeu, eu subi, até que eu entrei em uma grande luz, e de repente eu voltei. Testemunho de uma mãe. Minha primeira filha nasceu em 1953 quando tinha 1 ano e meio. O Padre Pio salvou a sua vida em forma súbita e milagrosa. Na manhã de 06 de janeiro de 1955 meu marido e eu estávamos na igreja assistindo a Santa Missa e nossa filha estava em casa com o avô dela. De repente um acidente aconteceu, e nossa filha se queimou com uma panela de água quente. A queimadura era tão grande quanto séria, o atingiu desde o estômago até a parte de atrás. O doutor recomendou para hospitalizá-la imediatamente, porque ela poderia morrer devido ao estado de gravidade suprema. Por isso ele não nos deu nenhum medicamento. Desesperada ao ver sofrendo a minha filha, nisso que o doutor se foi, eu invoquei fortemente o Padre Pio que intervisse urgentemente. Enquanto eu estava pronta para levá-la para o hospital, já era quase meio-dia, quando de repente a menina que estava só no quarto me chamou mãe. Mãe, olha, eu já não tenho nenhuma ferida. E quem desapareceu suas feridas? Eu perguntei amedrontada e com grande curiosidade. Ela respondeu: Mãe, o Padre Pio veio, e ele curou minhas feridas pondo suas mãos sagradas em minha queimadura. Realmente, para surpresa de todos, não havia nenhum sinal ou marca que havia alguma queimadura, o corpo de minha filha era totalmente saudável. E pensar que alguns minutos antes que o médico a condenou, os camponeses de San Giovanni Rotondo se lembram com grande felicidade o evento seguinte. Estavam na primavera, as árvores de amêndoas floridas, enquanto estavam prometendo uma boa colheita. Mas infelizmente milhões de lagartas vorazes chegaram e elas devoraram as folhas e as flores, não deixaram sequer as cascas. Depois de 2 dias tentando parar aquela invasão, os camponeses estavam muito preocupados, porque para muitos deles as amêndoas eram o único recurso econômico. Eles decidiram contar ao Padre Pio o problema. O Padre Pio teve uma bela visão das árvores pela janela dele no convento e ele decidiu as abençoar. Ele vestiu os vestuários sagrados e ele começou a rezar. Quando terminou, ele pegou a água benta e fez o sinal da cruz, em direção para as árvores. Imediatamente as lagartas desapareceram, e no dia seguinte que as lagartas tinham desaparecido, as árvores de amêndoas pareciam ter os brotos novamente. Era um desastre, a colheita estava perdida. O que aconteceu então é realmente incrível. Nós tivemos a colheita mais abundante. Como é possível que nós tivemos uma colheita mais abundante que aquelas que nós normalmente tivemos? Nunca, em tempos normais, nós tínhamos tido uma colheita deste modo. Os cientistas nunca puderam dar uma explicação a este fenômeno. No jardim do convento eles tiveram vários tipos de árvores, os ciprestes, algumas de fruta e algumas de espinho.
Principalmente pelas tardes de verão, o Padre Pio desfrutava do clima, na sombra, junto com os amigos dele, e alguns convidados. Uma vez, quando o Padre Pio estava falando com algumas pessoas, repentinamente muitos pássaros começaram a cantar e fazer barulho à sombra das árvores. Os pássaros tinham composto uma sinfonia ali, grácteis, pardais e outras espécies. O Padre Pio ficou aborrecido pela sinfonia, e olhando para os pássaros lhes falaram. Silêncio naquele mesmo momento. Os pássaros, os grilos e as cigarras estavam quietos. Pessoas que estavam no jardim estavam profundamente surpreso. Na realidade o Padre Pio tinha falado aos pássaros, igual a São Francisco. Outro testemunho, de um senhor que contou: minha mãe vinha de Fogi, era uma das primeiras filhas espirituais do Padre Pio. Ela tinha pedido para o Padre Pio a conversão e a proteção de meu pai, quando em abril de 1945 eles iriam executá-lo. Ele estava na frente do pelotão de tiroteio quando de repente pulou diante dele Padre Pio para protegê-lo. O comandante do pelotão deu a ordem de atirar, mas nenhum tiro foi disparado dos rifles dos 7 membros do pelotão e o comandante ficaram surpreendidos. Eles verificaram seus rifles e não acharam nenhum problema. Assim o pelotão apontou para meu pai novamente, e o comandante pediu aos soldados dele para atirar novamente, e novamente acontece a mesma coisa. Os rifles não trabalharam. Esta realidade misteriosa e inexplicável interrompeu a execução. Meu pai voltou para casa e ele se converteu. Ele recebeu os sacramentos sagrados em San Giovanni Rotondo quando fui agradecer Padre Pio. Deste modo minha mãe obteve os milagres que ela sempre tinha pedido ao Padre Pio, a conversão do marido dela. Testemunha do Padre Honorato: eu entrei para San Giovanni Rotondo com um amigo em motocicleta. Eu cheguei para o convento alguns minutos antes do meio-dia. Dando meus cumprimentos ao superior, eu fui para a caixa de confissão cumprimentar o Padre Pio e beijar a mão dele. Deveria ser-se lembrado de que meu modelo de motocicleta foi chamado Vespa. Quando me viu, o Padre Pio me falou, cansado pela viagem de Vespa. Eu estava bastante surpreendido. Na realidade o Padre Pio não me tinha visto quando eu cheguei para o convento, mas ele soube que tipo de transporte eu usei. A manhã seguinte que nós deixamos San Giovanni Rotondo com minha Vespa e nós partimos para São Miguel, a próxima cidade depois de San Giovanni Rotondo. O tanque de gasolina estava vazio, e nós nos decidimos enchê-lo em Monte Sangelo. Mas assim que nós alcançamos aquela cidade pequena fomos deparados com um problema: todas as bombas de gasolina estavam fechadas. Desta forma, nós decidimos voltar a San Giovanni Rotondo. Realmente esperamos achar alguém na estrada que poderia nos dar um pouco de gasolina. No primeiro lugar eu estava angustiado por meus irmãos do convento, porque estava passando da hora do almoço, coisa que não é gentil. Mas sem a gasolina, para os poucos quilômetros, a moto começou a fazer um barulho e parou. Verificamos o tanque, e estava vazio. Com tristeza eu contei a meu amigo que nós só temos 10 minutos para chegar para o convento e almoçar com nossos irmãos. Não achamos nenhuma solução, e por isto, meu amigo, deu um pontapé no pedal. Incrível! A motocicleta arrancou novamente.
Nós empreendemos a viagem imediatamente a San Giovanni Rotondo sem desejar saber a razão por que a motocicleta tinha arrancado sem gasolina. Quando estávamos chegando ao convento, a motocicleta parou novamente. Destampamos o tanque e vimos que ele estava seco. Surpreendidos, olhamos para nossos relógios. Era 10 minutos antes da hora do almoço. Significou que nós tínhamos coberto 15 quilômetros em uma média de 180 quilômetros por hora. Sem a gasolina. Eu entrei para o convento enquanto os irmãos estavam abaixando para o almoço, e quando fui procurar o Padre Pio, e ficamos olhando um para o outro e rindo. Era o mês de maio em 1925. Uma moça, chamada Maria, teve um pequeno bebê, e sentia doente desde o seu nascimento, o que a deixava muito preocupada. Após uma consulta ao médico, foi-lhe dito que a criança tinha uma doença muito complexa. Não havia nenhuma esperança para o bebê, ele não poderia se recuperar. Então, Maria decidiu ir de trem para a cidade de San Giovanni Rotondo. Mesmo vivendo em um pequeno povoado ao sul de Puglia, uma região muito pobre no sul da Itália, tinha ouvido alguns rumores em relação ao Padre Pio, um frade que apresentava os estigmas, como Jesus Cristo, e que fazia milagres. Recuperava os doentes e dava esperança para as pessoas desesperadas. Estes relatos despertaram em Maria uma grande fé e esperança, e imediatamente iniciou a viagem, mas durante o trajeto o bebê morreu. Ela velou aquele pequeno corpo a noite inteira e, ao amanhecer, colocou numa bolsa e fechou-a. Após Maria ter perdido o filho, chegou ao convento de San Giovanni Rotondo. Ela não tinha mais nenhuma esperança. Mas não tinha perdido a fé. À tarde, após muitos esforços, estava em frente ao Padre Pio. Conseguiu isto ficando na fila das pessoas que esperavam para confessar com o religioso. Continuava carregando a mala que continha o cadáver do seu filho, que havia morrido há quase 24 horas. Maria ajoelhou-se diante do sacerdote, chorou desesperadamente suplicando ajuda ao Padre Pio. Ele olhou piedosamente. A mãe abriu a mala e mostrou o cadáver de seu filho ao Padre Pio. O pobre padre se condoeu profundamente com a tristeza daquela mãe. Ele tomou o pequeno corpo e pôs as mãos estigmatizadas na cabeça do bebê, e então orou voltado ao céu. Depois de um tempo, a pobre criatura estava novamente viva. Um gesto, um movimento dos pés, os braços. Parecia que dormia e simplesmente tinha acordado depois de um longo sono. Falando com a mãe, ele disse: "Mãe, por que você está chorando? Seu filho está dormindo." A mãe e os gritos da multidão encheram a igreja. Todo mundo falava em milagre. Um estanceiro saía muito tarde do convento, e quando se preparava para ir embora, notou que estava chovendo. Dirigiu-se ao Padre Pio: "Eu não tenho guarda-chuva. Posso ficar aqui até de manhã? Se não puder ficar, vou me ensopar." "Eu sinto muito, meu querido, não é possível. Mas não se preocupe. Eu acompanharei." Respondeu-lhe Padre Pio.
O engenheiro pensou que teria sido muito melhor não fazer aquela penitência, mas com a ajuda do Padre Pio, a caminhada poderia ser menos rigorosa. Então, ele colocou o seu chapéu e saiu para percorrer a pé as 2 milhas entre o convento e o povoado. Mas, assim que saiu, percebeu com surpresa que não chovia mais. Havia somente uma garoa quando ele chegou na sua casa. "Meu Deus!" exclamou a sua mulher, que abriu a porta. "Você deve estar molhado até os ossos." "Nada", respondeu o estanceiro, "não está chovendo." Os camponeses que lá estavam olharam uns para os outros e confusos disseram: "O que? Não está chovendo mais?" "Está chovendo muito." "Escute." Eles abriram novamente a porta e estava chovendo torrencialmente. Comentaram que chovia mais de 1 hora ininterruptamente. "Como você conseguiu vir para cá sem estar molhado?" perguntaram. O estanceiro respondeu: "O Padre Pio me falou que me acompanharia." Então, os camponeses perceberam que tinha sido mais um milagre do Padre Pio, e comentaram: "Agora está tudo esclarecido." Dirigiram-se calmamente à cozinha onde iriam jantar, quando a mulher disse: "Sem dúvida, a companhia do Padre Pio é muito melhor do que a de um guarda-chuva." Um homem de Ascoli Piceno, uma cidade italiana, contou: "Lá pelo final dos anos de 1950, eu fui para São Giovanni Rotondo com minha esposa para confessarmos e recebermos a absolvição depois de cumprirmos a penitência imposta pelo Padre Pio. Anoitecia, e eu ainda estava no convento, quando encontrei o Padre Pio, que disse: 'Você ainda está aqui?' Meu carango não deu partida." Eu respondi: "O que é exatamente um carango?" Perguntou-me o Padre Pio. "É o meu carro." Respondi: "Vamos dar uma olhadinha?" Disse-me. Quando chegamos ao automóvel, ele deu partida imediatamente sem qualquer problema. Eu e minha mulher viajamos toda a noite e, na manhã seguinte, eu levei meu carro ao mecânico para dar uma verificada. O mecânico, depois de fazer os testes, disse que o sistema elétrico do carro estava completamente fora de uso, e não acreditou quando eu lhe falei que tinha viajado com o carro a noite inteira. Na realidade, era impossível cobrir 400 quilômetros entre San Giovanni Rotondo e Ascoli Piceno, com o carro naquele estado. Eu logo percebi, Padre Pio tinha me ajudado e, assim, eu lhe agradeci mentalmente. Não era necessário repetir a mesma pergunta a Padre Pio, mesmo que mentalmente. O marido de uma boa mulher estava muito doente. A senhora corre para o convento, mas ela se perguntava como chegar ao Padre Pio. Ela teria que esperar pelo menos 3 dias se quisesse conhecê-lo para uma confissão. Assim, durante a missa ela caminhava de um lado para outro, contando para Nossa Senhora das Graças qual era o seu problema e pedindo, ao mesmo tempo, a ajuda do Padre Pio.
Assim, após o término da missa, cruzou novamente a igreja para falar com o Padre Pio. Alcançou-o, finalmente, num corredor onde ele normalmente passava. Ao vê-la, Padre Pio disse: "Mulher com pouca fé, quando você vai parar de me pedir ajuda? Você pensa que eu sou surdo? Você já me falou isto 5 vezes quando você estava na minha frente, atrás de mim, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Eu entendi. Eu entendi. Vá para casa. Tudo está bem." De fato, ele encontrou seu marido curado. Recuperações. Um cavalheiro que veio de Foggia, Na Itália. tinha 62 anos em 1919. Ele caminhou o tempo todo se sustentando sobre 2 bengalas. Na realidade, ele tinha caído de um broquinho de carruagem e quebrado as pernas. Os doutores não tinham conseguido ajudá-lo com sucesso. Depois de se confessar com o Padre Pio, o frade lhe falou: "Se levante e vá embora. Você tem que jogar fora essas bengalas." Aquele homem obedeceu a ordem e começou a caminhar novamente por si mesmo. Todos os que testemunharam o fato ficaram surpresos. Outro evento extraordinário aconteceu em 1919 em São Giovanni Rotondo. O cavalheiro tinha 14 anos em 1919. Quando tinha 4 anos, ele pegou o tifo. Pegou o tipo de tifo mais agressivo que o tinha deformado e, como consequência, seu corpo teve 2 impactos grandes. Uma vez que ele se confessou com o Padre Pio, o Padre Pio o tocou com suas mãos furadas. De repente o menino se levantou e os impactos dele desapareceram. Grazi era uma camponesa que tinha 29 anos. Ela tinha sido uma mulher cega de nascimento. Ela ia à pequena igreja do convento para poder conhecer Padre Pio. Uma vez Padre Pio lhe perguntou se ela queria ver. "Claro que eu quero", respondeu a menina, "mas eu quero ver se esta chance não é mais uma piedade." Ela continuou: "Bem, você recuperará." Lhe respondeu Pio, e ele enviou a Bari, Na Itália. onde trabalhava um doutor muito bom que era o marido de uma pessoa amiga do Padre Pio. Mas o doutor, depois de verificar os olhos da paciente, falou para a esposa dele: "Não há nenhuma esperança por esta menina. É unicamente o Padre Pio que pode recuperá-la com um milagre, mas eu tenho que mandá-la de volta sem operar." Então a esposa dele insistiu e falou para o marido: "Mas se Padre Pio a enviou a você, você poderia tentar operar pelo menos um dos olhos." O doutor concordou e operou ambos os olhos. Os olhos de Grazia foram recuperados. Ela podia ver agora. Quando já estava de volta em São Giovanni Rotondo, ela correu para o convento e se ajoelhou aos pés de Padre Pio. O frade lhe ordenou que se levantasse. Ela contou o que lhe pediu: "Abençoa, ó Padre, me abençoe."
Então ele marcou o sinal da cruz na testa dela, mas ela continuou esperando para ser abençoada. Na realidade, quando ela era uma mulher cega, Padre Pio a abençoava fazendo o sinal da cruz na cabeça dela com a mão dele. Por isso, naquele momento, Padre Pio disse: "Por que preciso a você de uma bênção? Você precisa de um balde de água?" Uma senhora contou: "Em 1947 eu tinha 38 anos e eu tinha estado sofrendo por causa de um câncer ao intestino. Aquele câncer foi comprovado através de radiografia. Assim decidi me operar. Antes de ir para o hospital, eu quis ir para San Giovanni Rotondo para conhecer Padre Pio. Meu marido, minha filha e um amigo dela me levaram a ele. Eu tinha desejado muito me confessar com o Padre Pio e falar com ele interessando pela minha doença, mas não era possível nem sequer conhecê-lo. Meu marido contou meu problema a um frade. Aquele frade era muito sensível e prometeu informar de tudo ao Padre Pio. Em resumo, me pediram que entrasse no corredor do convento por onde Frei Pio tinha que passar. Padre Pio passou pela multidão, mas ele só estava interessado em mim. Ele me perguntou a razão pela qual eu estava tão angustiado e me pediu que ficasse à direita, o lado relativo ao cirurgião. Depois disso, ele me encorajou e disse que ele tinha pedido a Deus por mim. Eu estava pasma. Na realidade, ele não conhecia o cirurgião que ia me operar, e ninguém lhe falou que eu era a pessoa certa para se dirigir a mim no meio da multidão. Mas ele me reconheceu. De qualquer maneira, eu enfrentei minha operação esperançosa e com serenidade. O cirurgião foi o primeiro que falou em milagre. Na realidade, ele teve que me operar apenas de apendicite, apesar das radiografias prévias terem provado meu câncer. Aquele cirurgião não acreditava em Deus, mas a partir daquele momento, ele pôs o crucifixo em cada quarto do hospital. Não havia mais nenhuma evidência do câncer. Pouco tempo depois eu fui até San Giovanni Rotondo para conhecer Padre Pio. O santo frade ia para a sacristia quando de repente ele parou e me sorriu. Ele disse: "Você sabe? Você voltou aqui." E me ajudou a beijar suas mãos segurando com carinho as minhas. Um cavalheiro contou: "Meu joelho esquerdo inchou há dias e eu tive uma dor muito grande na perna. O doutor tinha me falado que a situação era muito séria e tinha me receitado muitas injeções. Antes de começar a cura eu quis ir ao Padre Pio. Depois de fazer minha confissão, eu falei com ele sobre meu joelho e lhe pedi que rezasse por mim. Quando eu ia partir de San Giovanni Rotondo, de tarde, desapareceu a dor. Eu observei meu joelho e notei que não estava mais inchado. Estava o mesmo do que o direito. Assim, eu corri ao Padre Pio para lhe agradecer imediatamente. Ele disse: "Você não tem que me agradecer, mas você tem que agradecer ao nosso Deus." Depois ele acrescentou sorrindo: "Fale para seu doutor que ele pode pôr as injeções." Uma senhora contou: "Eu tinha tido uma gravidez normal em 1952, mas durante o parto aconteceram alguns problemas. Meu filho nasceu com ajuda e eu precisei de uma transfusão de sangue.
Mas devido à emergência, eles a fizeram sem verificar que tipo de sangue precisava. Foi o tipo 0, mas o me deu tipo 1. As consequências seguintes eram muito sérias: febre alta, convulsões, nígle pulmonar e outros problemas de saúde. Até mesmo um padre foi chamado para me dar o santo viático, mas ele teve que me dar a comunhão junto com um copinho de água por causa de me encontrar em uma condição muito ruim. Quando meus parentes levaram o padre ao portão, eu fiquei sozinha. Naquele momento o Pai Pio apareceu me mostrando as mãos estigmatizadas dele, e disse: "Eu sou Padre Pio, você não morrerá. Reze um Pai Nosso e no futuro você irá até San Giovanni Rotondo para me encontrar." O resultado desta aparição era o seguinte: eu ia morrer alguns minutos antes, e eu me levantava e me sentava alguns minutos depois. Quando meus parentes voltaram para meu quarto, eles me acharam rezando. Eu os convidei a rezar junto comigo e lhes falei sobre a visão. Nós rezamos e minha saúde melhorou. Todos os doutores perceberam que tinha acontecido um milagre. Eu fui a San Giovanni Rotondo durante vários meses para agradecer ao Padre Pio. Eu encontrei e ele me ajudou a beijar suas mãos. Quando eu estava ali agradecendo, senti o famoso perfume do Padre Pio. Ele me disse: "Você recebeu um milagre, mas você não tem que me agradecer. O Sagrado Coração de Jesus me ha enviado para que a salvasse por causa de ser você devota do coração dele e ter praticado as 9 primeiras sextas-feiras de mês." Uma senhora contou: "Em 1953, eu tive que realizar alguns exames e tirar algumas radiografias por causa de dores no abdômen. A situação era grave, eu precisava de uma cirurgia urgente. Um amigo meu, a quem eu confiei o problema, me sugeriu escrever uma carta para Pai Pio para pedir as orações dele e ajuda. A resposta que recebi do Pai Pio foi para que eu fosse ao hospital. Ele teria rezado para mim. Fui então ao hospital e fiz novos exames e radiografias, antes de enfrentar a operação. Os mesmos doutores que me atenderam falaram que apesar de eu estar seriamente doente, estavam surpresos e perceberam que o meu caso já não estava tão grave. Depois de 40 anos, eu ainda agradeço ao Pai Pio a ajuda dele. Na realidade, ele não nega a ajuda poderosa dele a quem lhe pede ajuda." Uma senhora contou: "Em 1954, meu pai, que era um ferroviário, caiu doente com uma doença estranha que imobilizou as suas pernas. Ele tinha na ocasião 47 anos. Ele foi tratado por médicos sem qualquer sucesso e aproximadamente, após 2 anos de tratamento, meu pai continuava sem poder trabalhar e melhorar. A situação dele piorou, e sugeriram a ele para ir para San Giovanni Rotondo, onde havia um frade a quem Deus tinha dado muitos carismas. Meu pai foi a San Giovanni Rotondo com a ajuda de meu tio e enfrenta muitos problemas. Na igreja, ele se encontrou com o Pai Pio que disse: "Deixa aquele ferroviário passar." Pai Pio não conhecia meu pai e não sabia que ele era um ferroviário. De qualquer maneira, Pai Pio e meu pai se encontraram e falaram um ao outro depois de algumas horas. Pai Pio pôs a mão dele no ombro de meu pai. Ele consolou meu pai e o encorajou com um sorriso.
Assim que meu pai deixou o Pai Pio, ele percebeu que tinha sido curado. Meu tio ficou surpreendido, pois havia levado as muletas para que ele pudesse caminhar e ele não estava usando mais. Um senhor de Puglia, do sul da Itália, era um ateu famoso na sua região. Ele era bem conhecido pelo fervor com que ele lutou contra a religião católica. A esposa dele era uma mulher católica, mas o marido dela a tinha proibido de ir à igreja e falar sobre Deus com seus filhos. Em 1950 aquele homem caiu doente. Os médicos deram um diagnóstico sério. Ele tinha 2 cânceres, um no cérebro e o outro atrás da orelha direita. Não havia nenhuma esperança de salvá-lo. Aqui está o relato dele. Eu fui levado para o hospital em Bari. Eu tinha muito medo da dor e da morte. O medo me fez ter o desejo de me dirigir a Deus. Eu não rezava desde que eu era uma criança. Eu fui transferido de Bari para Milão para tentar me operar e economizar minha vida. O médico que me atendeu me falou que a cirurgia seria muito difícil e havia muitas dúvidas em seu resultado. À noite, quando eu estava em Milão, eu sonhei com o Pai Pio. Ele veio tocar minha cabeça e me falou: não se preocupe, você se recuperará no futuro. No dia seguinte, eu me sentia muito bem. Os médicos estavam surpresos por causa de minha melhoria, porém eles ainda acreditavam que era preciso me operar. Eu estava muito apavorado com a operação e eu resolvi fugir do hospital e fui para a casa de um parente de minha esposa em Milão. Mas alguns dias depois, mesmo sem dor, eu voltei ao hospital. Os médicos redobraram os cuidados para que eu não escapasse novamente. Eles me fizeram outros exames antes de prosseguir com a operação. Ao término, todos os médicos estavam surpreendidos e perceberam que eu não tinha mais nenhum câncer. Eu também estava surpreso porque eu tive um forte cheiro de violetas durante os exames médicos e eu soube que era um sinal da presença de Pai Pio. Eu pedi a conta ao médico antes de deixar o hospital, mas ele me falou: eu não fiz qualquer coisa para sua recuperação, assim, você não tem de me pagar. Quando eu voltei, que eu quis ir para San Giovanni Rotondo para agradecer Pai Pio. Eu estava seguro que ele tinha me recuperado. Mas quando eu cheguei para a igreja do convento, eu tive a dor novamente. Era tão doloroso, que eu desmaiei. 2 homens me levaram até o confessionário do Pai Pio. Assim que eu vi, eu disse: eu tenho 5 crianças e estou muito doente, economize minha vida. Ele respondeu: eu não sou Deus nem Jesus Cristo, eu sou só um padre como outros padres, não mais, talvez menos. Eu não posso fazer milagres. Por favor, faça um por mim. Eu comecei a chorar. Pai Pio pôs os olhos dele no céu e eu vi os lábios dele movendo para rezar. Naquele mesmo momento eu senti o forte cheiro das violetas que eu senti no hospital. Pai Pio me falou: vá para casa e reze. Eu rezarei por você. Você se recuperará. Eu fui para casa e as dores desapareceram. Em 1950,
disse um senhor, minha sogra foi levada para o hospital para uma operação no peito esquerdo. Ela tinha um câncer. Alguns meses depois foi necessário operá-la também do lado direito. Devido à disseminação do câncer no corpo dela, os médicos disseram que ela não viveria mais de 4 meses. Em Milão alguém nos falou sobre Pai Pio e os milagres dele. Eu imediatamente fui para San Giovanni Rotondo. Eu pedi para Pai Pio ajudar a minha sogra a se recuperar. Pai Pio fez 2 longos suspiros e disse: nós temos que rezar, todo mundo tem de rezar. Ela se recuperará. Aconteceu. Na realidade, minha sogra recuperou depois da operação dela e ela foi a San Giovanni Rotondo agradecer a Pai Pio, que sorrindo lhe contam: entre em paz, minha filha. Entre em paz. Em vez de 4 meses, minha sogra tem vivido durante 19 anos. Nós agradecemos a Pai Pio todos os anos. Uma outra cura, atribuída ao Padre Pio, considerada como um prodígio definitivo, diz respeito a um ex-ferroviário toscano, que morreu em 1983 aos 70 anos de idade. Ele repetia: eu sou um desafio vivo às leis da física. Em 1945 ele vivia na província de Siena. Era casado e tinha um filho ainda pequeno e trabalhava como vigilante do sistema elétrico de uma linha ferroviária. Na manhã do dia 21 de maio, enquanto ele se deslocava para o trabalho na sua moto, ela colidiu-se violentamente contra um caminhão. Chegou ao hospital em estado gravíssimo. Ele tinha sofrido fratura no crânio e no arco superior do supercílio esquerdo, ruptura do tímpano do ouvido esquerdo, algumas costelas quebradas e 5 fraturas na perna esquerda. Permaneceu entre a vida e a morte por diversos dias e depois foi considerado fora de perigo. A recuperação foi longa, mas satisfatória, exceto a perna que, por ter sido muito prejudicada, os médicos não conseguiram recuperá-la. Ele transitava de um hospital para outro. Fui internado na clínica ortopédica de Siena, onde permaneci em tratamento por 1 ano e meio. Depois fui para o Hospital Rizzoli de Bolonha. Depois das primeiras intervenções, as fraturas no fêmur foram parcialmente sanadas, mas por causa de uma série de complicações minha perna estava completamente rígida. Os médicos falavam de uma ancilose fibrosa do joelho esquerdo que eles não conseguiam tratar. Além disso, as feridas causadas pelas contínuas cirurgias não cicatrizavam. Uma vez que todas as tentativas para dobrar a perna tinham sido inúteis, os médicos da clínica ortopédica de Siena decidiram tentar a flexão forçada do joelho através do aparelho de Zuppinger com anestesia geral. Mas as aderências musculares e os ligamentos que bloqueavam as articulações eram tão resistentes que mesmo este procedimento se revelou inútil. E quando os médicos insistiram com maior força, o fêmur se partiu e eu tive de permanecer mais 2 meses com a perna engessada. No início do ano de 1948 recebi a alta da clínica ortopédica de Siena e fui declarado incurável. Eu estava condenado a conviver com a minha perna rígida para toda a minha vida. Tinha 35 anos e eu não estava disposto a me resignar com aquela situação. Por isso decidi tentar ainda junto a outros especialistas, mas as esperanças de ser bem-sucedido eram mínimas e eu não quis correr o risco de uma nova cirurgia.
Eu estava sem ânimo tão mal que parecia uma fera ferida. Eu não podia ficar de pé. Não queria ver ninguém. Não queria viver mais e desabafava toda a minha dor contra minha esposa que tentava sempre me encorajar. Eu usava muletas para me mover, mas só conseguia me movimentar por poucos metros porque minha perna, além de rígida, estava com feridas em carne viva que eram muito dolorosas. Frequentemente, quando tentava me movimentar sozinho, eu acabava caindo e berrava com toda a minha raiva, blasfemando contra Deus e contra todos. Minha esposa tinha fé, mas eu não. Ela ia à igreja e eu a reprovava. Certa feita, apareceu um religioso na nossa paróquia para fazer uma conferência. Ao saber do meu problema, ele quis confortar minha mulher e recomendou-lhe: por que não levas seu marido ao Padre Pio, um capuchinho que faz milagres em San Giovanni Rotondo? Minha esposa me transmitiu estas palavras com tanta esperança, mas eu retribuí com uma irônica gargalhada, pronunciando blasfêmias e impropérios também contra o Padre Pio. Minha esposa, no entanto, não queria deixar perder aquela oportunidade e escreveu muitas vezes ao religioso, mas não recebeu resposta alguma. Então voltou a insistir comigo para que eu satisfizesse o seu desejo. Minha situação piorava cada vez mais. E percebi que minha vida tinha chegado ao fim e de tão desesperado rendi-me à vontade de minha mulher. Tudo bem, disse-lhe. Vamos tentar também isto. A viagem foi terrível. Viajei de trem deitado sobre uma padiola, mas quando era necessário descer do compartimento e nele subir, as dores eram atrozes. Primeira etapa foi Roma, depois Foggia. Para chegar até San Giovanni Rotondo era necessário tomar um ônibus que partia de Foggia num único horário matinal bem cedinho. Decidimos dormir numa pensão. Enquanto me arrastava com as minhas bengalas, resvalei-me e caí de mau jeito numa poça d'água. Fui socorrido pelos funcionários da via férrea que, ao saberem que tinha sido colega deles, colocaram à minha disposição um quarto nas dependências da estação ferroviária onde pernoitei. Na manhã seguinte, bem cedo, eu, meu filho e minha esposa tomamos o ônibus para San Giovanni Rotondo. A parada do ônibus distava a 2 quilômetros da igrejinha dos Capuchinhos. As vias de acesso não eram pavimentadas. Não sei como consegui chegar até a capela. Logo que nela entrei, joguei-me, semi-desfalecido, sobre um banco. Nunca tinha visto uma foto do Padre Pio e, portanto, não saberia reconhecê-lo. Na igreja havia vários capuchinhos. Perto de mim havia um que atendia às confissões das senhoras. A cortina do confessionário estava aberta. O frade mantinha os olhos baixos e as mãos escondidas sob o hábito. Quando ele levantou a mão direita para dar a absolvição, notei que ele usava luvas. É ele, disse a mim mesmo. Naquele instante, Padre Pio levantou os olhos e me fixou por alguns segundos. Sob aquele olhar, meu corpo começou a tremer como se eu fosse golpeado por uma violenta descarga elétrica. Depois de alguns minutos, o padre saiu do confessionário e foi embora. Às 4 da tarde estávamos de novo na igreja.
Meu filho me acompanhou até a sacristia. Padre Pio já estava atendendo confissões. Havia algumas pessoas na minha frente. Após uns 15 minutos chegou a minha vez. Com o auxílio das minhas muletas aproximei-me do religioso. Tentei dizer alguma coisa, mas ele não me deu tempo. Começou a falar desenhando um quadro perfeito da minha vida, do meu caráter e do meu comportamento. Eu estava completamente envolvido pelas suas palavras e não pensava mais na minha perna. Quando ele levantou a mão para absolver-me, experimentei novamente a terrível sensação que havia experimentado de manhã. Sem perceber, ajoelhei-me e fiz o sinal da cruz. Em seguida, sempre sem pensar na perna, levantei-me, tomei minhas bengalas e me afastei andando normalmente. Tudo eu fiz completamente normal. Minha esposa, que estava na igreja, me viu chegar carregando as muletas, mas nem ela percebeu qualquer coisa. Ela só disse-me: "Você está com um rosto tão sereno." Paramos para rezar um pouco e depois nos dispusemos a sair. Só nesta hora minha esposa percebeu o que tinha acontecido. "José, você está andando!" exclamou ela. Parei e observei com grande estupor as bengalas na minha mão. É verdade, eu estou caminhando e não sinto nenhuma dor. Respondi. "Papai," acrescentou meu filho, "quando você estava com o Padre Pio, você também se ajoelhou." Eu podia, portanto, realizar todos os movimentos com toda a naturalidade sem sentir dor alguma. Suspendi a calça e examinei minha perna. Todas as feridas que sangravam e doíam, fazia pouco tempo, haviam desaparecido. Só as cicatrizes eram vistas completamente enxutas. "Estou realmente curado!" Gritei para minha esposa e rompi em lágrimas. O retorno para casa foi uma marcha triunfal. Onde quer que parasse, contava a todos o sucedido. Retornei à clínica ortopédica de Siena. Os médicos ficaram estarrecidos. Primeiro, por verem que eu caminhava. E depois, porque as radiografias da minha perna não tinham mudado em nada. A ancilose fibrosa do joelho esquerdo estava lá presente e, em princípio, eu não podia absolutamente estar caminhando. O meu caso foi até apresentado em um congresso em Roma. Ilustres especialistas, até mesmo do exterior, visitaram-me e todos ficaram admirados.